Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Quem está aqui com a gente no Momento da Política é o professor Marco Aurélio Freire. Olá. Bom dia, Marco. Bom dia, Renata. Olá, né? A todos os ouvintes, espectadores da Rádio Cidade. É um prazer estar de volta ao Manhã Cidade para falar de política. Professor, vamos repercutir a treta do momento de transição, digamos assim, dos governos, né? A Priscila Krause foi, hoje é quarta, na segunda-feira, né? Disse que ia pegar uma terra arrasada, uma casa bagunçada, desorganizada. O governo Paulo Câmara disse: epa, tô de saída, mas não é bagunça. E rebateu ontem, né? O secretário Décio Padilha deu entrevista coletiva ontem, o secretário da Fazenda, falando sobre isso, né? Rebatendo, disse, né? Assim, não. Vamos acompanhar para o senhor comentar depois? Fiscais demonstram que Pernambuco fechou com superávit, vai transmitir o governo com superávit. Todos os dados foram mostrados para a imprensa hoje, estão disponibilizados, e que o próximo governo terá, só de operação de crédito, fora recurso próprio, 3,4 bilhões para investir. Realmente vai ter que correr atrás dos bancos. Eu até sugiro que seja imediatamente, aproveite esses últimos dias do ano já para ir fechando a operação, até porque Pernambuco é um estado em que sempre as demandas sociais são presentes, mas a gente não só está estruturado do ponto de vista fiscal, como também tem recurso de caixa para tocar, e isso faz parte. Volto a dizer, não vi transmissão de governo nos últimos 25 anos que tivesse uma condição fiscal dessa. Foi demonstrado hoje resultados orçamentários, resultados primários do passado, e não tinha a situação atual que Pernambuco vive. O estado de Pernambuco, ele está atualmente com o menor endividamento da sua história. Os dados começaram a ser medidos há 27 anos atrás. O estado de Pernambuco, ele está apenas com 21,47 de endividamento diante da sua receita corrente líquida. Vamos encerrar o ano na casa de 26, que ainda continua sendo o menor da história. E não é só a nível fiscal o equilíbrio robusto do ponto de vista de endividamento, que mostra uma capacidade de alavancagem muito grande. Isso é muito importante para qualquer governo que é buscar empréstimos, como também o estado de Pernambuco tem o menor comprometimento da sua história de despesa de pessoal, que é a maior despesa que tem, diante da receita corrente líquida. Estamos com apenas 39% e vamos encerrar um ano com 42,7%, quando a maior parte da história de Pernambuco correu entre 48%, 46%, 45%, muitas vezes até 49%, que é o limite máximo permitido pela lei. O prudencial é 46,5%, e a gente vai fechar o ano com apenas 42,7%. E digo, hoje estamos com apenas 39%. Então a gente tem aí realmente outro dado a celebrar, em virtude do forte ajuste fiscal que foi feito. Os últimos 2 anos cortamos 1,4 bilhão de custeio, reduzimos em 10% o benefício fiscal e melhoramos a arrecadação do Estado. Evidentemente surgiu um contexto nacional, que não foi decisão de nenhum estado unilateralmente, foi o Congresso Nacional, a pedido do governo federal, reduziu o ICMS no Brasil todo, retirou 38 bilhões nos últimos 6 meses, isso é um fato, né? Isso é um problema federativo, mas a gente fez um acordo, os estados, inclusive eu participei como presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, tive esse privilégio com o ministro Gilmar, que vai melhorar muito essa questão do ICMS para o ano que vem. Então, estamos passando o estado dentro da melhor condição fiscal dos últimos 25 anos. Bom, o secretário da Fazenda, né, do estado de Pernambuco, Décio Padilha, explicou a fonte dos 3 bilhões de reais que o governo estadual diz ter disponível. Vamos conferir. Bom, são 2 números importantes. O primeiro é os 2,9 bi do saldo de hoje que mostramos, ele é dinâmico. Um dia aumenta, um dia diminui. Esse ano só tem mais 2 dias úteis, então provavelmente esse valor não vai se alterar muito, vai ficar por aí.
No que tange a 3,4 bilhões é aval, garantia da União para fazer empréstimo. A União assina com o contrato de empréstimo com o Estado, porque o Estado se equilibrou. Isso só foi possível porque nós trabalhamos em 3 eixos. Nós cortamos o que a gente chama de grupo 3, que é a despesa de custeio do dia a dia, que deu 1,4 bi em 19 e 20, um pedaço de 21, por isso que a gente equilibrou o Estado no meio do ano de 21. Depois nós trabalhamos dentro desse conceito de equilíbrio fiscal, a redução de benefício fiscal em 10%, a gente reduziu. E, por fim, a gente conseguiu alavancar a receita. Antes dessa lei complementar federal, que reduziu o ICMS, Pernambuco de janeiro a junho cresceu mais de 10% de ICMS. Então, Pernambuco teve um ajuste de receita bom, Pernambuco teve uma redução de custeio muito forte e Pernambuco melhorou reduzindo o que a gente chama de perda do programa de benefício fiscal. Então, esses 3 eixos trouxe o que a gente chama de título de equilíbrio fiscal, CAPAG-B, concedido e dado pela Secretaria do Tesouro Nacional e o parecer jurídico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 2 órgãos federais de reconhecimento internacional, então não é nada que é o Estado de Pernambuco que faz. A gente apenas faz o ajuste fiscal, envia os dados e depois de uma auditoria de 6 meses, o Tesouro Nacional diz, você está com equilíbrio fiscal dinâmico. E o nome é dinâmico porque isso sempre muda. Hoje, o Estado de Pernambuco está equilibrado, está entregando o Estado equilibrado. Não quer dizer que daqui a 4, 5, 6 meses, a depender das providências que se tomem e do cenário externo também, sejam as mesmas coisas. O nome do equilíbrio fiscal é dinâmico. Marco Aurélio Freire, e aí? Olha, quem está com a razão? É interessante porque isso é uma guerra de narrativa, né, que já está instalada desde agora. O futuro governo já começou a seguinte ideia: há uma herança maldita ou há um problema grave. O governo atual, enquanto ainda é governo, vai lá e já tenta... Não é assim não. Não é assim não, tenta diminuir esse impacto, inclusive mostrando que há 3 bilhões em caixa, de algum modo ali disponível para investimento, e esse é um dado importante, porque o Estado precisa e carece de muitas obras. E em várias regiões do Estado, as obras são, além da questão hídrica, as obras também são de infraestrutura, que demandam mais dinheiro, tempo e recursos. E isso vai ser uma cobrança muito maior de prefeitos e de setores das regiões. Por exemplo, aqui o Agreste, a gente precisa tanto de água como de estradas. Consequentemente, isso vai dar um peso muito grande à Raquel Lira para que ela possa trabalhar. Daí ela está dizendo, olha, não é bem assim, não tem esses valores todos lá. Bem, ele detalhou os números. Cabe à equipe de transição, e assim que ela se tornar governo, dizer se esses números estão lá ou não, porque eles também devem divulgar esse balanço. Agora, depois que assuma a cadeira, o governo que estiver no comando é que vai precisar tomar conta das necessidades, e demandas sempre vão ter. Para não passar aí 4 anos dizendo, foram 4 anos para arrumar a casa, eu preciso de mais 4 para poder deixar a minha marca. Ninguém aguenta mais esse papo, né? Principalmente porque as demandas, infraestrutura hídrica e infraestrutura rodoviária, esses são os 2 gargalos. Se você pegar de Petrolina até Recife, quase toda a região do estado tem esses 2 problemas, além dos outros problemas. Por exemplo, Recife, barreiras, são uma questão específica lá o litoral sul, a infraestrutura para o trade turístico. Se pensar em Garanhuns, a questão da pecuária leiteira, enfim, problemas específicos em todo lugar, mas água e infraestrutura de rodovias, o estado todo. O estado todo precisa. E a gente lembra também, professor, que todos os candidatos que passaram aqui, inclusive Raquel, claro, falaram da máquina de cobrar impostos, que era o governo, e todos falaram em redução de impostos. Esse é outro dado porque que aí isso vai no bolso, né? Isso é importante, né? Porque, veja, redução de impostos impacta em menos dinheiro de arrecadação. Ao mesmo tempo, as demandas estão lá. Então, ótimo, é muito importante, inclusive, reduzir impostos, mas os investimentos têm que ser feitos. Então, qual é a mágica que esse próximo governo vai imprimir? Isso é interessante e vamos acompanhar, porque esse ponto é um ponto muito sensível e muito, muito esperado pela população, principalmente aqui no polo de confecções, né? A questão dos impostos estaduais pesa muito, ICMS principalmente, e a população da confecção está esperando isso. E a gente lembra também, se a gente for fazer uma comparação de Raquel prefeita e o que ela passou nos primeiros anos, né? Realmente sem dinheiro, né? Porque não vinha via Voney, né? Federal, não vinha via Paulo Câmara, pela briga que
Porque eles tinham isso, garantiam uma proximidade dela com o governo Bolsonaro, porque ela estava lá em Brasília o tempo inteiro. Ela buscava recursos lá. Batendo na porta do povo lá, atrás de dinheiro, e ela só conseguiu empregar alguma coisa em relação à obra de infraestrutura quando conseguiu o empréstimo do Finisa. Exatamente. Então, é mais fácil você mostrar que é realmente boa e competente quando pega uma terra arrasada, como eles dizem, do que pegar tudo cheio de dinheiro e dizer, eu tô fazendo porque Paulo Câmara deixou bastante dinheiro pra gente. Ou seja, então ela já sabe que ela passou aqui. Vamos ver se ela consegue botar isso pro Estado. E é o carimbo da paternidade e maternidade das obras, né? Se o dinheiro já veio do outro, então não é a obra, não é só sua. E isso, a disputa política pela paternidade e maternidade é o que garante as campanhas políticas. É o que fica lá na plaquinha, né? É isso. E aí é por isso que tem toda essa dinâmica aí. Herança maldita, tudo arrumado. Por quê? Porque tá todo mundo de olho no dinheiro que está em caixa, nas obras que virão, para você carimbar as obras da futura governadora. Esse é o jogo. E Marco, nada de nome de secretária, né? Olha, esse silêncio, eu fiquei olhando, é até maior do que o silêncio Caruaru na época, lá em 2015, né? 2016, aliás. Em 2016, porque ela chegou a anunciar perto da diplomação por ali, 18, 19 de dezembro. Nós chegamos aqui às portas do ano novo, 28 de dezembro, sem nenhum nome vazado. Agora, isso está gerando um estresse muito grande. São muitos nomes, né? Porque todo um corpo inteiro de secretários, não foi anunciado sequer um. E você tem um quadro inteiro para preencher e os agentes políticos, Renata, eles estão esperando e na dinâmica do que vai vir, né? Até para eles se posicionarem. Então, é muito... Está criando um estresse. E as equipes também, Pois né? é, porque não é só você. Eu lhe nomeio exemplificando, mas você não vai sozinha. Você vai precisar ter um secretário executivo, enfim. Série de coisas. Olhar qual é a pasta, quem é que está lá, enfim. Cargos importantes dentro daquela pasta. Então, tudo isso demanda um certo tempo e um planejamento. Claro que há tratativas que estão sendo feitas, obviamente, nos bastidores. Mas o não anúncio, né, mantém duas coisas. Primeiro, há um estresse político, mas também mostra o controle, né? O perfil de Raquel, e agora o Estado está começando a perceber como vai ser o perfil administrativo dela. É um perfil mais centralizador, funcionou muito bem em Caruaru, ela foi reeleita, mas vamos ver como os agentes políticos do Estado vão lidar com isso, né? Nos primeiros 6 meses não deve ter nenhum grande problema, mas isso continuando, como é que a Assembleia vai reagir a essas questões? Isso vai ser interessante. O Mário sempre lembra aqui, né? Que a Assembleia não é a Câmara de Vereadores de Caruaru. É nessa linha, viu? É bem diferente. É nessa linha. 10h22, Marco, a gente tem um trecho de uma entrevista com o ainda deputado federal, Vônei Queiroz, que esteve aqui acompanhando Paulo Câmara na entrega do setor de hemodiálise lá do Hospital Mestre Vitalino. Mário Flávio bateu um papo com ele. Vamos acompanhar aí o que é que vem para Vônei Queiroz. O governador Paulo Câmara é um nome nacional, é um gestor aprovado, é alguém muito sério, responsável, competente e pode dar uma grande contribuição ao governo Lula. Agora, lógico que isso depende do partido, né, dele. Então, cada partido vai ter seus nomes para indicar, o PSB vai fazer as indicações, mas eu tenho certeza, pelo tamanho que Paulo Câmara tem hoje, pela amizade pessoal que ele tem com Lula, que ele vai ser chamado para ajudar nesse novo governo. Eu tinha ouvido falar que ele seria o controlador geral, né? Ia para a CGU, foi escolhida outra pessoa, pode ser que ele tenha espaço em ministérios ainda melhores, como o Ministério do Planejamento, que é o que está sendo falado nesses dias. Eu estou na torcida, quanto mais pernambucano lá, melhor para nós, né? Porque mais possibilidade que a gente tem de trazer as coisas para o nosso estado. Agora, falando em partidos, né? O PDT provavelmente vai ter um ministério com Carlos Lupe. E o que eu tenho apurado é que o senhor vai fazer parte dessa equipe de lá nesse ministério, né? Como é que está essa conversa? Vônei vai para o governo federal, Zé Queiroz também? Veja, é importante dizer o seguinte: primeiro, foi uma grande honra poder ter sido indicado para a transição representando o Carlos Lupe, né? Ele me colocou como representante do partido na transição. Fiz parte do Conselho Político, que é aquele conselho superior da transição, por onde passaram todos os outros trabalhos e os GTs, toda a organização foi feita no Conselho Político. Então, para mim, já foi uma grande honra. Eu estou concluindo o mandato agora, acho que num bom momento, né, como líder da oposição, e acho que é aguardar. Eu faço parte hoje de um comando nacional do partido, tenho tido bons espaços e quero contribuir com o partido. Para onde for chamado, a gente vai ajudar.
Mas é importante dizer que eu não estou atrás de emprego. Eu tenho de que viver, graças a Deus. Eu quero fazer algo que possa contribuir com o meu partido, fazer alguma coisa em algum lugar que possa melhorar o partido, preparar o partido nacionalmente para 2026, que nós teremos eleições de deputado federal, de senador, de governador e de presidente, e 2024, onde nós teremos eleições de prefeitos. Então, um lugar onde o partido possa se estruturar politicamente para contribuir com isso. Esse é o meu objetivo. O PDT vai ter que candidatar a prefeito aqui em 2024? Acho que sim, eu defendo como presidente estadual do partido que o partido dispute as principais prefeituras, onde a gente tiver nome forte para disputar, eu acho que a gente deve disputar. Aqui, Zé Queiroz era candidato em 2020, não foi por causa da pandemia, ele está com boa saúde, está com toda a disposição, tem muitos planos, que é importante ter plano, ter o que fazer, não apenas querer um mandato por querer. Portanto, se ele for candidato, eu tenho certeza que é um candidato muito competitivo. E aí? Interessante, né? Primeiro, na parte federal, como o Vonei colocou, contribuiu com a transição e agora espera ver para onde o partido pode indicá-lo, até porque quem manda no partido é o Carlos Lupe, mas o Carlos vai ter um ministério, o PDT vai ter um ministério, e pode ser que o Vonei seja contemplado, se associe ali ao ministério que o PDT receber. E seria um bom quadro, sem dúvida. A segunda parte que ele coloca no final agora da entrevista é sobre o futuro do PDT local, né, e a indicação de Queiroz como um candidato forte do partido, o nome mais forte mesmo do partido, ao lado do próprio nome do Vonei. E isso é interessante, né? Mostra que, apesar da derrota de ambos, o pai e filho, deputado federal e estadual, eles estão tentando se reorganizar para trabalhar para 2024, né? Então, vai ser uma candidatura agora. O PDT vai vir só? Cria uma especulação, Renata. O PDT vai vir sozinho? Vai trazer o PT, a federação que o PT está, Brasil Esperança, e aí teria o apoio do Lula? Vai conversar com outros partidos? Como é que vai ser essa estrutura? É óbvio que é cedo para falar, mas já deu para ver que, pela fala dele, no final de um ano desse, ainda há 2 anos, significa que o PDT está pensando na eleição sim. Né? Isso é um sinal, o político nunca para, e quando eles dão pequenas falas como essas, e essa foi bem contundente, isso explica que ele já deu o start, digamos assim. O PDT está na corrida eleitoral de 2024, sem dúvida, pelo que parece até agora. No começo, né, a gente lembra que essa entrevista foi feita na segunda-feira, ele falou ali sobre Paulo Câmara, e estava aquela especulação, mas a Simone Tebet teria pego o planejamento, né? O Ministério de Planejamento. Né, que poderia ser uma vaga para Paulo Câmara. O Paulo tem uma coisa interessante, o Paulo estaria na cota pessoal do Lula, Renata, porque não é nem por causa do PSB, que já foi contemplado com o próprio Alckmin, com o Márcio França, mas eles, a ideia é que o Lula... Popular, né? O acordo com a Frente Popular. Exato, e o Lula gosta dele, né? Por todos os bastidores da política, diz o Lula gosta pessoalmente do Paulo Câmara e viu no Paulo um bom gestor. Então, poderia contemplá-lo lá. Mas até agora, vamos esperar os anúncios. Ainda tem anúncios para ser feito no governo federal, os últimos anúncios ainda vão ocorrer. Pode ser alguma posição ainda para o Paulo Câmara, eu não descarto também não. Acho que é uma possibilidade. Mas vamos aguardar, né? 2 coisas que vamos aguardar. O secretariado inteiro de Raquel, acho que até amanhã, acho que a coisa sai, e o resto, o término, né, da equipe de governo do Lula. Muito bem. 10h27, WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade.